É então que em 1887 surge um dos grandes clássicos japoneses, escrito em Genbunichi, junção entre o estilo literário e o estilo coloquial, o Kigumo 23. Não se pode afirmar que existe uma grande mudança a nível de alteração do estilo de caracteres, mas a maior diferença é no facto de o número de caracteres em kanji ser reduzido, introduzindo mais caracteres japoneses. Algo bastante importante, como refere Scott Miller, pois o japonês clássico continuava a ser inacessível para vários grupos. Estes trabalhos, escritos no estilo e na linguagem do japonês clássico, eram elegantes, mas inacessíveis às massas, as quais, o discurso coloquial tinha derivado das formas escritas do japonês de séculos anteriores. Um dos desafios centrais, na altura, para uma literatura japonesa moderna, especificamente, e cultura, no geral, era como unificar a linguagem falada e escrita. 24. Com esta simplificação da escrita, vários autores seguiram esta corrente, no entanto continuaram a existir vários grupos contra este estilo literário mais leve. Outros escritores rapidamente juntaram-se ao movimento chamado Genbunichi, unificação da escrita e linguagem, onde havia oposição ao longo da década de 1910. Editoras adotaram o novo estilo para jornais literários para as crianças, como a Kaitorai, e para as outras publicações para as massas, o que levou à sua adoção geral. No entanto, a utilização dos estilos clássicos continuou entre alguns autores, por várias décadas. 25. É de ressaltar a importância dos contadores profissionais de histórias que inspiraram, em grande parte, esta massificação da literatura japonesa. Futabate Shimei é geralmente creditado pelo primeiro uso, com sucesso, do estilo vernacular, na sua novela O Kigumo, 1887, Terre. The Drifting Clouds, 1967. No entanto, Futabate dá crédito ao seu modelo de narrativa coloquial, o contador de histórias Rakugo, Sanyu Teishou, o qual, com a sua colaboração com Takusari Kopki, inventor de Sokei, taquigrafia japonesa, permitiu aos contadores de histórias Rakugo terem as suas obras publicadas nos jornais. 26. Kokugo, língua nacional do Japão. Através de uma modernização da língua japonesa criou-se o que se chama de Kokugo, língua nacional do Japão. Esta criação foi feita por educadores e linguistas ocidentais. B.H. Chamberlain, um filologista britânico, foi um dos responsáveis por esta evolução, ao defender uma aproximação ao estilo coloquial da linguagem, em 1883-27. Inicialmente, os pensadores japoneses achavam difícil conceber tal língua. No entanto, a união da língua japonesa precisava de ser assumida antes, para que a língua e a nação pudessem ser unidas. 28. Kokugo já era utilizado desde a época Edo, mas pretendia apenas referir-se à língua japonesa como forma de se diferenciar das línguas estrangeiras, e não detinha ainda um sentido nacionalista, como veio a ter a partir desta época. Classificação linguística. Teclado japonês. O idioma japonês forma, em conjunto com outros dialetos minoritários do Japão, a família linguística das línguas japônicas ou grupo de línguas japônicas Ryukyoanas. 29. As línguas japônicas e o coreano, Hangul, são classificadas dentro do grupo das línguas altaicas devido a um grande número de analogias. 30. Não se sabe, contudo,
se as semelhanças são ocasionadas por origem comum desses idiomas ou por convergência. A gramática da língua japonesa assemelha-se muito à da língua coreana com partículas idênticas como G e K. A semelhança de pronúncia também é um indício de possível parentesco longínquo. Entretanto, deve-se considerar que houve influências da língua coreana no passado devido à grande imigração coreana no período Yayoi e à fuga da família real de Baekje ao Japão quando da invasão do reino por Koguryu. Descobertas recentes apontam que a língua de Koguryu guarda muitos cognatos com a língua japonesa como a partícula nu, os adjetivos terminados em i, os numerais e partícula locativa, por exemplo Koguryu, mido no antigo japonês 31. Como parte das influências culturais que recebeu ao longo de sua história, o japonês assimilou inúmeros vocábulos do chinês, do português e, recentemente, do inglês. Distribuição geográfica. Embora o japonês seja falado quase exclusivamente no Japão, a língua japonesa tem sido e ainda é falada em outros países. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, através da anexação japonesa de Taiwan e da Península da Coreia, bem como da ocupação parcial de algumas regiões da China, como a Manchúria, das Filipinas e de várias ilhas do Pacífico 32, seus habitantes foram forçados a aprender a língua japonesa sob a imposição de uma política de niponização desses países. Como resultado, muitos idosos nesses países ainda falam japonês, além dos idiomas desses locais. As comunidades de imigrantes japonesas, a maior delas no Brasil 33 com 1,4 milhão a 1,5 milhão de imigrantes e descendentes japoneses, segundo dados do IBGE, e mais de 1,2 milhão nos Estados Unidos. 34-35 às vezes empregam o japonês como idioma principal. Aproximadamente 12% dos residentes do Havaí falam japonês 36 com uma estimativa de 12,6% da população de ascendência japonesa em 2008. Os imigrantes japoneses também podem ser encontrados no Peru, Argentina, Austrália, especialmente nos estados do leste e em cidades como Sydney, Gold Coast, Brisbane e Melbourne, Canadá, especialmente em Vancouver, onde 1,4% da população tem ascendência japonesa, 37 os Estados Unidos, notavelmente o Havaí, onde 16,7% da população tem ascendência japonesa, e a Califórnia, 38-39 e as Filipinas, particularmente em Davao e Laguna, 40, 41, 42 os descendentes dos imigrantes, conhecidos como Nikkei, descendentes de japoneses, porém, raramente falam a língua japonesa fluentemente. Estima-se que cerca de 3,84 milhões de não-japoneses estejam estudando a língua 43-44. Status oficial. O japonês não tem status oficial 45, mas é a língua nacional de facto do Japão. Existe uma forma da linguagem considerada padrão, Ijungo, que significa japonês padrão, ou Kitsugo, linguagem comum. Os significados dos dois termos são quase os mesmos. Ijungo ou Kitsugo é uma concepção que forma a contraparte do dialeto. Esta linguagem normativa nasceu após a restauração Meiji e Sim, 1868, da língua falada nas áreas de classe mais alta de Tóquio, ver Yamanote. Ijungo é ensinado nas escolas e usado na televisão e até mesmo nas comunicações oficiais. Anteriormente, o japonês padrão escrito, bungo, língua literária, era diferente da língua oral,
Kgu. Os dois sistemas têm regras diferentes de gramática e algumas variações no vocabulário. O Bungo foi o principal método de escrever japonês até cerca de 1900. Desde então, o Kgu gradualmente estendeu sua influência e os dois métodos foram usados por escrito até a década de 1940. O Bungo ainda tem alguma relevância para historiadores, estudiosos literários e advogados. Muitas leis japonesas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial ainda estão escritas no Bungo, embora haja esforços contínuos para modernizar sua linguagem. O Kgu é o método dominante de falar e escrever em japonês hoje, embora a gramática Bungo e o vocabulário sejam ocasionalmente usados no japonês moderno para efeito poético. Dialetos. Vários dialetos são falados no Japão. A profusão é devida ao terreno montanhoso do arquipélago e à longa história de isolamento interno e externo do país. Os dialetos, em geral, diferem em termos de acento tonal, morfologia inflexional, vocabulário, uso das partículas e pronúncia. Alguns dialetos, mais raramente, variam até no repertório de vogais. Dialetos de regiões menos centrais, como os dialetos de Toku ou Tsushima, podem ser ininteligíveis para pessoas de outras partes do país. O dialeto usado em Kagoshima, na ilha KYSH, ao sul, é famoso por ser ininteligível não só para falantes do japonês padrão mas também a pessoas que vivem em regiões de KYSH vizinhas a Kagoshima. Kansai-ben, um grupo de dialetos da região centro-oeste do Japão, é falado por muitos japoneses. O dialeto de Osaka, em particular, é associado ao humor e, por isso, usado com frequência por muitos comediantes para efeito humorístico. As línguas ryukyuanas são faladas nas ilhas Ryukyu. Não são somente ininteligíveis a japoneses, mas também bastante incompreensíveis entre falantes de diferentes dialetos ryukyuanos. Devido à proximidade entre o ryukyuano e o japonês, são às vezes ditos serem apenas dialetos de uma única língua, embora acadêmicos modernos digam ser línguas separadas. Recentemente, o japonês padrão se tornou prevalente em todo o Japão, graças não somente à televisão e ao rádio, mas também à mobilidade crescente dentro do país devido aos sistemas rodoviário, ferroviário e aeroviário. Jovens japoneses geralmente falam seu dialeto local e a língua padrão, mas, na maioria das vezes, o dialeto local é influenciado pelo dialeto padrão, criando-se versões regionais do japonês padrão. No Brasil, como resultado da imigração japonesa no Brasil, o idioma japonês é ainda bastante difundido entre a comunidade de origem nipônica. Atualmente, a maioria dos nipo-brasileiros falam principalmente o português. A primeira geração fala com frequência dialetos japoneses, muitos deles somente o japonês. A segunda geração é geralmente bilíngue em japonês e português. Numa pesquisa, 53% da segunda geração declarou somente ter falado japonês na infância. Hoje, 13,3% fala apenas japonês, 18,1% apenas português e 68,8% ambas as línguas. A terceira geração é mais luso-falante, com 39,3% apenas falando português, 58,9% ambas as línguas e 1,8% apenas japonês. Os nipo-brasileiros geralmente falam mais frequentemente o japonês quando moram com um parente nascido no Japão.
Aqueles que não moram com um parente de primeira geração falam mais frequentemente o português. O japonês falado no Brasil é uma mistura de diversos dialetos influenciados pela língua portuguesa.